Vamos lá, 1 Reis 17, 7 a 16. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Não tenha medo. Por que não tenha medo, hein? Porque o medo anula a fé. O medo anula a fé. A fé anula o medo. O medo impede a operação. O medo afunda. A fé levanta. A fé provoca milagres. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Diga comigo, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Diga comigo, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Olha, observe essa situação, né? Que essa situação não é diferente de como a pessoa chega à igreja. A situação dessa mulher era tão complicada. O interessante é que começa assim: aonde Elias estava, a água secou, o Senhor disse assim: olha, vai para tal lugar que eu já ordenei uma mulher ali, uma viúva, para que te sustente.
Aí ele vai para a cidade, chega lá e encontra essa mulher nessa situação terrível. Ele pede água para a mulher, depois pede a ela um pedaço de pão, que ela fizesse um bolo e desse a ele. Ela disse assim: juro, Senhor, que eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho aqui de farinha numa panela e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer aqui um bolo para que eu e meu filho comamos, e depois o quê? Será que era grave a situação? Sim ou não? É assim, ó, eu tenho para hoje, não sei o que eu vou fazer depois. Você vê que em todo o tempo, quando ele disse assim: faça conforme você falou, mas você faz primeiro para mim, faz primeiro para mim, e depois você faz para você e para o menino. Pode sentar sobre isso. E faz para você e para o menino. Porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. E o texto diz o quê? Que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela fez exatamente conforme a palavra do homem de Deus. E ela viveu um milagre extraordinário, conforme a palavra proferida pelo homem de Deus. O que acontece com as pessoas? As pessoas, muitas vezes, elas ficam focadas na situação, focadas no problema, se foca no momento que está vivendo, se foca na situação que está vivendo. A palavra vem, mas a pessoa não consegue ouvir a palavra, porque ela está mais focada, às vezes até ouve a palavra, ela até ouve, só que ela se preocupa mais em dizer, mostrar a situação que ela está, na dificuldade que ela está, no fundo de poço que ela está, e que é impossível aquela situação mudar. Quando na verdade, se a pessoa fizer exatamente como essa viúva fez, porque ela não ficou justificando o problema dela, ela não ficou se lamentando, porque aqui tinha uma alternativa para ela. O homem de Deus foi enviado até ela com uma alternativa, dar a oportunidade a ela de usar a fé dela. Ela tinha uma alternativa. Aquele pouco que ela tinha ia mudar a vida dela? Sim ou não? Ela estava esperando, ela ia comer e depois chegava o fim. Ela tinha a oportunidade de agir a fé dela, tomar uma atitude de fé, dar um grande passo de fé e ter a sua situação mudada. Ou focar-se naquilo que estava vivendo, no pouco que ela tinha, se lamentar, justificar que a situação dela era grave, que a situação não poderia mudar de maneira alguma, porque ela só tinha um pouquinho, não sabia o que ia fazer, não tinha o que fazer, e ignoraria a palavra que estava vindo através do homem de Deus. Mas ela escolheu colocar em prática a palavra que Deus estava falando com ela através do homem de Deus. E através de ouvir aquela palavra e agir a sua fé, dar um grande passo de fé, conforme a palavra do homem de Deus, é que a situação dela foi mudada. Amém? O que Deus dá oportunidade a nós? Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: o meu justo viverá pela fé. Ou a gente vive por fé ou continua vivendo na força do nosso próprio braço, na nossa própria direção. O meu justo viverá pela fé. O que Deus nos ensina? A viver por fé, a depender dEle, a dar passos de fé conforme a palavra dEle. Às vezes a pessoa fica focada só na situação dele, só na situação, e se lamentando só da situação.
falando só da sua dificuldade, falando só do que não tem, só do que não tem, só do que não tem, e quando na verdade deveria estar agindo a sua fé e caminhando de acordo com a palavra, direcionado pela palavra, e vai viver grandes milagres. Amém? Vamos para outra passagem bíblica, 2 Reis 4, 2 Reis 4, 1 a 7. 2 Reis 4, diz assim, ó: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, teu servo. Aliás, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. A situação era grave, gente. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse ele: diga comigo, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Diga comigo, mas peça muitas. Imagina se a pessoa dissesse assim: mas eu vou pedir para quê? Eu vou pedir para quê? Ah, senhor, me desculpe, mas não vou passar por esse vexame, não. Não vou passar por essa situação, não. Vou pedir vasilha emprestada para os meus vizinhos. Você vê que a todo tempo Deus nos direciona a tomar atitudes, dar passos de fé. Atitudes de fé. Todo tempo. Todo mundo gostaria que a coisa acontecesse, o milagre acontecesse de uma forma, opa, apareceu aqui. E não é. E mais uma coisa. Deixa eu continuar aqui. Que versículo eu parei? 4. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: diga comigo, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Estava endividada. E pagou com o quê? Com o que tinha. Parecia que não tinha nada, e a situação só mudaria de uma forma que eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite. Mas aquele pouquinho, grave isso, aquele pouquinho, na fé, na direção dada por Deus, aquele pouquinho se transformou em abundância. Aquele pouquinho foi multiplicado. Aquele pouquinho que parecia nada,
foi o que pagou as dívidas e ainda viveu do resto por um tempo. Amém? O pouco se transformou em abundância. O pouco se transformou, o pouco foi multiplicado. Vem para Mateus 14. Mateus 14. Mateus 14. Versículo 13 ao 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Diga comigo, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, se preparasse para esse momento. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram, diga comigo, 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Multiplicou? Multiplicou? Sim ou não? Jesus pegou aquele pouco, que parecia que não dava para nada, que não resolveria o problema, mas através da fé, ele transformou aquele pouco em abundância, do qual uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 15, 20 mil pessoas, comeram e ainda sobraram quantos? 12 cestos. Amém? Ah, eu não acredito nisso. Você está certo. Eu não acredito que Deus possa multiplicar. Você está certo. Você está certo. Eu acredito, bispo. Você está certo. Eu não acredito que possa mudar, bispo. Você está certo. Eu acredito que Deus possa transformar o meu pouco em uma grande abundância, bispo. Você está certo. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir ou não? Você não acredita? Você está certo. Na sua vida você é incrédulo. Você não vai viver isso. Incrédulo não vive. Vive quando a pessoa, ele crê. Observe que todas as situações que nós lemos aqui, por isso que a maior guerra que nós enfrentamos é conosco mesmo.
é vencer a nossa maldita incredulidade. Essa é a maior guerra que nós enfrentamos. É conosco. O problema não é Deus, se Deus opera ou não opera. O problema não é Ele. Ele opera. Ele opera e nós estamos cheios de testemunhas que isso é verdadeiro. Semana passada mesmo nós tivemos aqui um testemunho formidável. Ele opera. Agora o problema é o seguinte: eu creio. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor vai transformar o meu pouco em muito, a migalha em abundância. Eu acredito que eu possa viver milagres como esse, ou eu vou ficar focado na situação, ou eu vou estar focado 100% na situação, na minha miséria, na dificuldade que eu estou vivendo, que eu não posso sair dessa situação, não tem como essa situação mudar. Ou eu vou crer e vou agir, vou dar passos de fé. Eu acredito, eu creio, eu vou fazer como essas mulheres. Elas não tinham para onde correr, mas elas não questionaram o homem de Deus, elas creram, agiram a fé, e por isso viveram grandes milagres. Quem deu 5 pães e 2 peixinhos, o dono dos 5 pães e 2 peixinhos, ficou com 12 cestos depois. Porque aonde Jesus está e aonde a fé, não falta, sobra. Amém? Não vai faltar, vai sobrar. E de onde a pessoa não imagina, os testemunhos que eu tenho aqui, e nós temos ouvido, é interessante que é muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui. Você já prestou atenção que boa parte dos testemunhos que nós ouvimos é uma situação ou outra que veio algo diferente, algo que mais uma porta foi aberta, que veio uma ideia, uma visão nova, uma ideia nova, mas geralmente as pessoas, elas começam a viver esse milagre da multiplicação com aquele pouco que tinha, fazendo a mesma coisa, no mesmo trabalho, na mesma profissão, muitas vezes na mesma empresa, na mesma mesa, no mesmo escritório, no mesmo telefone, com o mesmo mostruário, com o mesmo, que ela começa a viver esse milagre da multiplicação com aquele pouco que ela tem. Amém? Porque depois, mediante a nossa fé, o Senhor vai mudando situações, vai dando ideias novas, abrindo portas novas, colocando pessoas novas no caminho, mas começa com aquilo que tem. E é isso que você precisa crer. É isso que você precisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Deus vai fazer? Não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer. É isso que tem que estar dentro de você. Mas como é que Ele vai multiplicar? Não sei. Mas você tem que falar isso para você, eu sei que Ele vai fazer. Ele vai pegar o pouco que eu tenho e vai transformar em abundância. O pouco de azeite, o pouco de farinha que eu tenho, o pouco de azeite que eu tenho, eu vou pagar as minhas dívidas. Você acha que se aquela mulher não cresce, ela saía bater na porta dos vizinhos pedindo vaso? Você acha que se ela não cresce, ela ia passar por esse vexame, pedir vaso emprestado para poder colocar o azeite? Creu. O homem de Deus falou: fecha a sua porta, vai lá e usa a sua fé. Ela fechou a porta, fechou com seus filhos e foi agir a fé. E viveu um grande milagre. Viveu um grande milagre. Senhor, o senhor tem que despedir esse povo aqui, ó. O senhor tem que despedir esse povo porque a Tati chegou e tal. Não precisa mandar eles embora. Não precisa. Eles não precisam ir para longe para comer. Eles não precisam ir para longe, vou repetir. Eles não precisam ir para longe para viver algo. O que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Traga-me. Traga-me. Engraçado, né, que até Jesus nos dá um exemplo interessante, né? Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos e fez o quê? O que ele fez? Não, mas antes de multiplicar. Ele deu graça nos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que interessante isso, né? Quem não aprende a dar graça no pouco, jamais vai viver o muito. Quem não aprende a dar graça, quem não é grato no pouco, jamais vai viver o muito.
E isso é real. Agradeceu, deu graças por aquele pouco, abençoou, e o pouco se transformou em abundância. Amém? O pouco que você tem vai se transformar em abundância. Amém? O pouco que você tem vai se transformar em abundância. O pouco que você tem vai se transformar em muito. E coloca dentro de você, será que essa mulher imaginava que ela ia pagar a dívida dela tão cedo? Será que ela imaginava? Ela pagou a dívida dela mais rápido do que ela imaginava. Coloca dentro de você que você, ainda esse ano, antes que esse ano termine, você vai viver coisas extraordinárias. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você crê nisso? Diga ainda este ano. Diga, antes que esse ano termine, eu verei a glória de Deus na minha vida. Esse Deus aqui é o seu Deus. Esse Deus aqui é o meu Deus, é o seu Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Eu falei que a semana passada nós ouvimos, quem estava aqui viu o testemunho, né? O testemunho daquele casal, quando chegou à igreja, chegou uma situação desesperadora. E o gerente do banco disse, melhor alternativa para você, fecha as portas e vai embora. Fecha as portas e vai embora, porque não tem mais o que fazer. Além de não fechar as portas, abriu novas filiais, expandiu. Vem crescendo. Eu sei, eu vivi isso. Eu já falei que eu vivi isso. Na mesma mesa, no mesmo telefone, na mesma sala, na mesma profissão, com um resultado completamente diferente, mas com espírito diferente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que o problema é a mesa, que o problema é a sala, que o problema é a empresa, que o problema é aonde ela está, e na verdade o problema é o espírito. Porque se o espírito não mudar, para onde for, o resultado vai continuar. Se a fé não mudar, a visão não mudar, o espírito não mudar, muda de emprego, muda de empresa, muda de cidade, muda de estado, muda de país, e o resultado continua o mesmo. O espírito tem que mudar. O espírito tem que mudar. Eu creio nisso. Eu vou viver. Existe um Deus. O Deus que abençoa essas pessoas é o Deus que tem abençoado tantas pessoas, é o Deus que vai me abençoar. É o Deus que vai transformar o meu pouco em muito. Vai transformar o pouco que eu tenho em abundância. Talvez você tenha um pouquinho só de azeite numa botija. Você está olhando para esse azeite e está dizendo assim: eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Haja fé com esse pouco. Manifesta a tua fé. No mínimo mostra a Deus e diga: Senhor, multiplica o pouco que eu tenho, porque o Senhor pode transformar esse pouco que eu tenho em abundância. Talvez essa mulher ela não imaginava que ela poderia pagar a dívida dela da forma que ela pagou. Alguém teria que fazer alguma coisa, ou teria que ter vindo de algum lugar. Estava perdendo tudo, inclusive os filhos. Já tinha perdido tudo, inclusive os filhos. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E nós vamos orar. Nós vamos orar para que essa multiplicação aconteça.
Nós vamos orar e profetizar essa multiplicação. E eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês, muitos, vão viver coisas maravilhosas ainda esse ano. Muitos. Muitos viverão coisas maravilhosas ainda esse ano. Uma ideia, uma porta, um cliente, um negócio, um projeto, O mesmo Deus que criou os céus e a terra, dizendo assim: haja, haja. Se Ele disser haja na sua vida, acabou. Amém? Só que Ele realiza aonde a fé. E é isso que você precisa se cuidar, estar atento. Ele quer atitude de fé. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar revoltado, só vai piorar a situação. Mas que Deus se agrade da sua fé. Mostre a Ele que você só depende desse Senhor. Está aqui, ó, eu estou vivendo essa situação. Eu estou igual a essa viúva. Eu estou igual a essas duas viúvas. Eu tenho um pouquinho aqui que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Não resolve o meu problema, não resolve a minha situação, não dá para fazer nada. Eu estou igual aquela mulher, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. A mulher estava esperando, ela ia fazer a última refeição dela e esperar a morte. Ela não viu a morte, ela viu a glória de Deus na vida dela, ela viu o poder de Deus na vida dela. Amém? Então, Senhor, multiplica o pouco de farinha que eu tenho, um pouco de azeite, 5 pães e 2 peixinhos, que é o que eu tenho. O Senhor é poderoso para multiplicar. O Senhor é poderoso para transformar esse pouco em uma grande abundância. Que, além de não faltar, vai sobrar e muito. Amém? Vamos orar? Fala com Deus.